Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje dia 4 de janeiro, o ano que tá começando aí. Eu sei que essa semana, cara, comecinho de janeiro no Brasil é bem parado. A gente ainda vai ter o carnaval, né? Tem até aquela máxima que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Bom, mas independente disso, eu tô aqui todos os dias da semana trazendo um conteúdo pra você, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, pois eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E hoje eu vou trazer algumas métricas on-chain pra gente entender como que a gente tá no longo prazo, o que a gente tem pros próximos anos aí, ou até mesmo pra 2023. E a gente também vai falar do curto prazo, vou trazer análise do curto prazo e algumas operações que eu tô fazendo no mercado aí, que eu tô de olho exatamente para esse momento, beleza? Principalmente em algumas altcoins. Então, chega aí, se acomoda e bora lá para mais uma análise do dia. Bom, para a gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui no longo prazo. Eu gosto de trazer bastante para vocês métricas on-chain, porque métricas on-chain, ela nos dita em que fase do ciclo a gente está. Tem muitas pessoas que falam que é impossível você encontrar o topo, como é impossível você encontrar o fundo. Eu discordo parcialmente dessa informação. Por que eu discordo parcialmente? Porque eu concordo que é impossível você achar o preço mais caro e o preço mais barato. Só que é fácil você achar, quer dizer, não é tão fácil assim, você só precisa ser um analista on-chain, mas caso você seja um analista on-chain, você consegue identificar a região de topo do mercado e a região de fundo do mercado também. Por exemplo, eu saí do mercado em 52 mil dólares quando a gente iniciou o bear market. 52 mil dólares é o topo, é o preço mais caro? Não, o preço foi até 68, mas por que eu saí em 52 mil dólares? Porque a partir do momento que a gente perdesse os 52 mil dólares, para mim, a gente estava saindo da zona de formação de topo do mercado. Então, por isso, eu vendo, saio nos 52 mil dólares, fico fora durante todo o bear market, e aí quando a gente entra abaixo dos 22 mil dólares, opa, a gente chega em uma nova fase, uma fase de capitulação, onde é uma fase que eu vou aportar, vou fazer uma compra, vou usar uma estratégia de DCA para ir aportando aos poucos, pensando no próximo ciclo lá na frente, beleza? Então, quando a gente olha para a análise on-chain, a gente consegue sacar essas fases do mercado. Se você manja de análise on-chain, se você se torna um analista on-chain, se você tem uma base sobre análise on-chain, cara, é praticamente impossível você entrar no topo e é praticamente também impossível você vender no fundo, porque a análise on-chain ela é bem clara dessas fases do mercado. Olhando esse gráfico aqui, ó, a gente tem Realized Price, essa linha laranja que a gente tem aqui, ó, perto do preço. Essa linha laranja eu gosto bastante, ela é o custo médio que as pessoas pagaram pelo aquele ativo. A gente pega todos os compradores de BTC e a gente tira um custo médio. Obviamente a gente descarta as moedas que são perdidas, a gente tem alguns critérios para usar essa métrica, para criar essa métrica do Realized Price, mas basicamente a gente tem esse custo médio aqui. Então esse é um gráfico onde está juntando duas métricas que eu gosto muito. Eu sempre apresento para vocês o MVRV, que é um gráfico que mostra se o ativo está descontado ou se está caro, e o Realized Price também, e eu sempre mostro essas métricas separadas para vocês. Aqui, ó, se vocês derem uma olhada, a gente está com as duas métricas juntas. Aqui embaixo, nas barras, né, em laranja aqui, a gente tem o MVRV. Geralmente o MVRV eu sempre apresento para vocês em azul, né? Vamos colocar o MVRV aqui, ó, mais ou menos em azul, só para a gente ter uma separação aqui que fica mais claro. Em azul, então, a gente tem o MVRV e nessa linha a gente tem o Realized Price. Olha que louco, porque o MVRV, ele é um gráfico que nos mostra se o ativo está caro ou se o ativo está barato. Isso em relação ao Realized Price. A gente sabe o custo médio, então a gente cria o MVRV para saber também se as pessoas, se naquele momento, né, o ativo está caro ou se está barato. Olha só, essa região vermelha é quando a gente está abaixo do Realized Price, onde o MVRV ele está descontado. A gente está falando que nessas zonas, quem compra um BTC, por exemplo, vamos colocar aqui $1,
tá pagando menos do que $1 naquele ativo que vale $1. É como se você, não vou falar 50 centavos de dólar, porque não estamos com 50% de desconto, mas você tá pagando mais barato do que o que realmente aquele ativo vale. É como se você comprasse uma nota de $1 por 70 centavos, por 80 centavos ou por 60 centavos, depende ali de que fase do ciclo. Isso é o que o MVRV ele mostra para nós. E ele também mostra para nós quando o ativo está caro. Simplesmente, se você está pagando $2 em uma nota de $1, o MVRV ele também vai te mostrar. Olha só, geralmente são esses picos aqui do mercado. Eu não quero tirar a conclusão para você, eu quero trazer essa informação para você, para que você possa tirar sua própria conclusão. Eu sou um cara que trago bastante informações para vocês. Eu não falo para você que o mercado vai fazer isso, isso e aquilo. Eu não prevejo o futuro. Eu não sei qual que será o preço do BTC, do Ether, das criptos nas próximas semanas, nos próximos meses ou quiçá nos próximos anos. Eu não sei qual que é o preço em específico. O que eu trago para vocês é informação. Eu tô simplesmente entregando ferramentas na sua mão para você conseguir tomar uma decisão mais assertiva. E olha só, como que hoje, obviamente, a gente tá com o MVRV super descontado e o ciclo, ele é muito claro. O ciclo do BTC é uma delícia de você estudar porque ele se repete e se repete várias e várias vezes. Olha só, um padrão muito louco que a gente tem, que poucas pessoas percebem, mas, por exemplo, a gente sempre bate topo de mercado, não sempre, né? Mas a gente bate topo de mercado, geralmente, quando a gente tem o preço do ativo valendo mais ou menos umas 3 vezes mais do que o Realized Price. Olha só, eu coloquei essa métrica aqui para vocês, deixa eu só puxar ela aqui pro 1 também. Olha só, eu coloquei essa linha roxa aqui, ó. Essa linha roxa, ela representa geralmente quando o preço do ativo tá 3,5 vezes mais do que o ativo vale. E olha só como que a gente sempre constitui a nossa formação de topo acima dessa região de 3,5. Esquece aqui, ó, o gráfico azul. Olha só essa linha roxa aqui, ó. Geralmente a gente constitui topo acima dessa região de 3,5. Se a gente olha para todo o ciclo, a gente sempre vai ver que o topo ele é formado acima dessa região. Nesse último ciclo, já expliquei para vocês que esse primeiro topo foi o topo do ciclo, a gente só teve uma fase de complacência aqui, mas isso tudo sempre vai te dar exatamente como que tá o ciclo do mercado, como que funciona o ciclo daquele ativo. E isso é interessante da gente ver toda essa movimentação que acontece, porque o preço, ele se repete, ele se comporta da mesma maneira que ele se comportou no passado. Então olha só como que métricas simples da gente entender se estamos com preço descontado ou se estamos com preço caro, são métricas inteligentes para você analisar ao longo do ciclo. Pô, pensa só, a gente sempre constitui fundo quando a gente está abaixo do Realized Price. A gente sempre forma topo quando a gente está acima de 3,5 vezes o Realized Price. Olha só esses padrões, cara, 2012 o topo foi assim, 2014 o topo foi assim, 2017 o topo foi assim, 2021 o topo foi assim, o fundo de 2012, de 2015 também, de 2018 e até mesmo ali do crash de 2020 foram abaixo do Realized Price. Olha só como que a análise on-chain, ela é muito louca. A gente simplesmente busca padrões dentro do mercado. A análise on-chain não é um indicador mágico, a gente tem até os indicadores mágicos, os indicadores matemáticos, né? Que, cara, o topo da EMA, de Pi, de não sei o que, a gente tem os indicadores mágicos, mas eu gosto mais dos indicadores comportamentais. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é um comportamento do mercado, é um comportamento dos investidores do Bitcoin. Os investidores do Bitcoin tendem a vender o ativo quando ele está 3,5 vezes mais caro do que o preço justo, o preço médio, o preço que as pessoas pagaram na formação do bear market. E exatamente nessa fase é onde a gente tem euforia, onde a gente tem muitos entrantes novos, e eu gosto de falar bastante, é muito louco. Todo mundo quer comprar o BTC
quando a gente está acima dessa linha roxa. Quando a gente entra acima dessa linha roxa, todo mundo quer comprar. Isso daqui se chama euforia, isso daqui se chama FOMO. As pessoas compram um ativo aqui, o ativo constitui topo, porque as pessoas os novos usuários estão achando que ele vai ir para a lua. Quem nunca ouviu falar em alta infinita? Quem nunca ouviu falar que BTC ia a 100 mil dólares? Todas essas narrativas, elas surgem nesse momento. E aí, quando a gente tem as fases de capitulação, que a gente está abaixo do custo médio, como foi em 2018, como a gente teve em 2015 e como a gente está tendo exatamente nesse momento, ó, abaixo da linha laranja aqui, abaixo do Realized Price, as pessoas não querem comprar. As pessoas menos experientes no mercado, elas não querem comprar nessa região. Por quê? Porque nessa região a informação é negativa, fase de capitulação, incerteza. Cara, é exatamente isso que o investidor de longo prazo adora. E eu trago métricas para vocês aqui. Vocês sabem que hoje 77% do supply está na mão do long term holder. Por quê? O long term holder gosta dessas fases, investidor gosta dessas fases. Quando você senta na cadeira pensando em investimento, não em tradear ativo, pensando no longo prazo, você vai gostar dessas coisas. Por isso que eu monto posição exatamente nessas movimentações. Abaixo dos 22 mil dólares, a gente entra abaixo do Realized Price, a gente entra em fase de capitulação, long term holder começa a acumular, então eu começo a comprar também nessas regiões. E aí vai ser muito louco. Eu gosto de gravar vídeos para vocês aqui, de trazer essa análise para vocês, para criar um registro meu mesmo. Às vezes eu volto, olho lá no ano passado aquilo que eu já falei. O canal é novo, a gente tem 9 meses aí, mas daqui 3 anos, lá em 2015 ou em 2025, eu quero voltar. Daqui 2 anos, né? Não 3 anos. Daqui 2 anos eu quero voltar no canal e exatamente relembrar vocês, porque lá em 2025 eu vou estar vendendo quando a gente estiver próximo dessa região da linha roxa, que é 3,5 vezes do preço do custo médio, eu vou estar vendendo. E eu sei que nessa região eu vou ser muito criticado, como às vezes eu sou criticado nessa região que nós estamos hoje por estar comprando. Tem pessoas que estão esperando o preço muito mais barato e vão ficar esperando para poder dar all-in. Então tem críticas nessas fases e eu sei que lá na Euforia terá crítica também. E é legal gravar esse conteúdo para vocês porque eu tenho registro já do planejamento que vai ser feito e lá na frente, lá em 2024, lá em 2025, a gente relembra essas métricas, a gente relembra esses fatos, porque tenha certeza que quando a gente estiver nessa fase do ciclo aqui, obviamente hoje você sabe o que aconteceu, mas quando você estiver olhando para o gráfico e o gráfico estiver assim, ó, subindo, você não vai estar querendo vender, porque a gente vai estar passando por euforia, beleza? O investidor, ele anda contra o movimento do mercado. Então a gente olha essas fases, cara, tá super interessante o momento que nós estamos. Tire suas próprias conclusões, se você quer ser um investidor ou não, para você entender. Eu trago essa informação somente para você entender em que fase, em que momento do ciclo nós estamos, beleza? Esse daqui é um gráfico parecido com aquele. Quando a gente olha para as entidades que estão movimentando o mercado hoje, a linha vermelha aqui são grandes entidades e a linha azul são pequenas entidades. A gente vê claramente que aqui, desde quando a gente teve a quebra da FTX ali, ó, antes da quebra da FTX já vinha caindo as grandes entidades bastante, deu um aumento, evento de capitulação. E olha só como que hoje a gente quase não tem grandes entidades movimentando o mercado, só pequenas entidades. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que a gente está sem volatilidade. Sem volatilidade no mercado significa pouca liquidez, pouca movimentação. Isso a gente vê claramente pelo fato das grandes entidades não estarem no mercado, mas obviamente elas vão voltar. Eu vejo que as grandes entidades elas vão voltar a movimentar o mercado. A gente já vai ter uma entrada de liquidez nesse começo do ano. Vocês sabem, no final do ano muitas empresas fecham seu balanço, saem do mercado, depois elas retomam em janeiro, beleza? Eu acredito que liquidez vai voltar para o mercado em janeiro, mas a gente só vai ver grandes movimentações mesmo depois que a gente tiver
constituição do fundo, formação do fundo, que aí as grandes entidades vão entrar com mais certeza, beleza? Mas hoje, claramente, a gente vê que quem está movimentando o mercado são as pequenas entidades. E olha só, algo muito louco que hoje eu estava vendo de manhã, vai fugir um pouco do raciocínio aqui, tô falando de BTC, mas vou puxar um pouquinho pro Ether aqui. Hoje eu estava analisando de manhã o Ether e olha só que legal a gente ver o supply do Ether, como que o supply do Ether está se comportando também. Veja só, essa linha laranja aqui é o supply dentro das corretoras, o supply nas exchanges. A gente vê que tem uma diminuição bem grande do supply nas exchanges e a gente tem aqui, ó, a linha vermelha é o supply em smart contract. E aí vai estar dentro da Uniswap, vai estar dentro da Aave, vai estar dentro de diversos protocolos dentro da rede Ethereum esse supply. E aqui em linha roxa é exatamente o supply em stake. Cara, olha que legal essa movimentação que a gente está tendo. Quando a gente estava no topo que o Ether bateu do mercado, a gente tinha 24% do supply nas corretoras e 21% do supply em smart contract. E a gente tinha 3,8% do supply em stake, simplesmente esperando o Ether 2.0. Olha como que essa movimentação tá muito diferente hoje. Hoje a gente tem 16% do supply só nas corretoras, a gente caiu de 24, foi para 16. A gente tem o smart contract em 25%, aonde a gente saiu ali, ó, de 20% e foi parar em 25%, e no stake a gente saiu de 3% e foi parar em 10%. O que isso daqui significa? Cara, significa uma movimentação também de diminuição do supply disponível na prateleira, galera. Eu falo bastante isso para vocês. O que movimenta o preço é simplesmente oferta e demanda. E a gente tem exatamente o supply influenciando essa movimentação, porque o supply é a oferta que está circulante. Se a gente tem diminuição do supply circulante, tem mais supply hoje em smart contract, tem mais supply hoje no stake, no Ether 2.0, tem menos supply na corretora, isso significa que tem menos quantidade disponível à venda. É uma movimentação saudável da gente ver na formação de fundo, durante um bear market, durante uma fase de capitulação. É legal a gente ver isso, sabe por quê? Quando a gente tiver a demanda pelo ativo voltando, quando o mercado estabilizar, quando a gente constituir o nosso fundo, quando as notícias começarem a ficarem positivas e as pessoas aceitarem mais risco, quererem investir nesse tipo de ativo, não vai ter ativo para todo mundo. Eu sempre falo isso para vocês em relação ao BTC, em relação ao Long Term Holder. Por que eu gosto tanto de ver o Long Term Holder? Porque simplesmente eu sei que quando a gente tiver uma movimentação de alta, uma positividade do mercado, a gente tem a Bull Run. A Bull Run, ela é constituída, o que faz o preço subir em linha reta ali durante semanas, é simplesmente o fato de não ter o ativo disponível para venda. E as pessoas vão pagando mais caro e mais caro e mais caro. Isso é o que faz a Bull Run. Então, quando eu olho a diminuição do supply circulante, tanto do BTC quanto do Ether, isso me garante que no ciclo a gente vai ter uma bull run. É exatamente isso. Quando eu olho para o supply circulante, eu vejo a diminuição dele, isso saindo da prateleira, fica claro para mim que a gente vai ter uma bull run. Então toda a movimentação que está acontecendo nesse ciclo de baixa, eu sei, ciclo de baixa assusta muita gente, a gente saiu com Ether de $4.400 e cara, chegou a bater $800. Imagine a pessoa que ficou presa no topo, que comprou a 4.400. Obviamente, essa pessoa tem um mental ali destruído, essa pessoa tá com um pouco de medo, um pouco de incerteza no mercado, obviamente. Só que, infelizmente, ela entrou no momento errado. O problema não é o mercado, o problema é ela que não soube o que ela estava fazendo e entrou simplesmente na fase errada do ciclo, beleza? Então, olhando para todo esse longo prazo, olhando para o BTC, olhando para o Ether também, esse supply circulante, eu fico bullish pro próximo ciclo. Mas, cara, você tem que saber diferenciar o que eu falo aqui para você. Eu trago longo e curto prazo, eu tento separar
para não confundir a sua cabeça, porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão falar, mas vai ter aumento da taxa de juros mês que vem, mas os Estados Unidos vai entrar em recessão em 2023. Cara, sim, eu sei de tudo isso, só que pro longo prazo, eu não estou falando de 2023, eu estou falando de 2024, quiçá o final de 2024, né? Porque eu estou falando em 2024, 25. Ou seja, eu estou falando lá na frente, eu estou falando no ciclo lá na frente. A pergunta que eu me faço é, em 2024, 25, a gente vai ter elevação da taxa de juros? Minha resposta é não. A gente vai ter todo esse caos incertezas que a gente tem ainda com China bloqueando ainda por conta, cara... conflito entre países, não, eu não acredito que a gente vai ter tudo isso lá na frente, eu acredito que a gente vai ter impressão monetária, inclusive, em 2024, em 2025, beleza? Então você tem que saber diferenciar o curto do longo prazo. Eu falo pra vocês, cara, cada tipo de profissional que você senta na cadeira, você tem um olhar diferente. Investidor, day trader, swing trader, position trader, cada um vai olhar e ter uma perspectiva diferente e usar uma análise diferente do mercado, beleza? Eu falei ontem com vocês que a volatilidade ela deu uma reduzida e que ela tem que dar uma porrada em alguns dos momentos aí. Essa semana a gente vai ter, em janeiro a gente vai ter algumas coisas interessantes acontecendo no mercado americano. Hoje, por exemplo, a gente vai ter o PMI do industrial dos Estados Unidos, o mercado tá de olho para isso daqui, vai sair daqui 30 minutos, é isso? Daqui 30 minutos aqui, se eu não me engano, é isso? Daqui 30 minutos aqui nos Estados Unidos mesmo? Bom, daqui 30 minutos aí no Brasil também. O horário aqui sempre é o horário do Brasil e eu confundo bastante porque esse site é do Brasil. E o meu horário aqui é outro de vocês, beleza? Mas daqui 30 minutos a gente vai ter o PMI dos Estados Unidos saindo e a gente também vai ter uma ata do FONC. Isso daí pode mexer um pouco o S&P. O S&P ele tá consolidado. O mercado americano está consolidando, né, dentro dessa região, ou para ir para cima ou para ir para baixo. Isso daqui não é mercado direcional, é mercado em consolidação. Então, a gente tem que aguardar o direcionamento. Não sei se vai ser hoje, mas, por conta dessas informações que a gente vai ter, mas hoje pode ser que a gente já tenha uma certa movimentação no mercado, tanto para cima quanto para baixo, beleza? Isso daí falando do mercado americano. Se eu não me engano, a gente vai ter mais informações essa semana. Bom, olhando para o BTC aqui, mais para um curto prazo, a gente entrou aqui em uma pequena... Deixa eu só pegar aqui. A gente começou a formar topos e fundos ascendentes. A gente formou um pivô de alta aqui no gráfico de 4 horas. Veja que a gente estava bem lateral durante todo esse período. A gente teve movimentação de baixa. O mercado formou um pivô aqui de baixa no gráfico de 4 horas. Ele confirmando esse rompimento aqui e simplesmente fazendo uma reversão aqui, a gente tem a probabilidade de subir um pouquinho aí. Mas dando um zoom out, cara, a gente continua dentro da mesma lateralização que eu venho falando com vocês. O mercado, ele está preso tanto dentro dessa região maior aqui, como hoje ele está preso dentro dessa região menor aqui dentro. Então, a gente pode ter um direcionamento do mercado aí nos próximos tempos, olhando esse pivô de alta aqui, a gente pode fazer um rompimento para cima. Pode, depende para que lado que o mercado americano ele vai. Sempre depois da fase da capitulação, a gente tem uma fase de consolidação de região. E essa fase, ela pode levar muito tempo, cara, a gente pode ficar muito tempo preso aqui dentro dessas regiões. E quando a gente está passando por lateralização no mercado, é um pouco mais difícil de você operar, como também é mais difícil de você fazer análises, porque são padrões mais complexos. Olha só como que dentro dessa fase aqui, ó, de lateralização, a gente tem também um pivô de alta no gráfico de 4 horas, só que ele não dá continuidade, ele começa a lateralizar, depois rompe para cima, volta para baixo. Isso daqui é padrão complexo. Então, a gente pode ter vários falsos rompimentos, várias falsas movimentações, tanto quanto esse pivô, pode ser um pivô falso, onde ele vai voltar aqui para baixo, pode fazer, cara, outra lateralização para vir entregar queda.
queda. O que eu gosto de falar para vocês? Cara, fica fora da lateralização, espera o mercado ficar mais direcional para depois você operar. Espera ele pelo menos sair de dentro dessas duas linhas aqui, ó, ou para baixo ou para cima, para você entender qual que vai ser a próxima movimentação do mercado e aí você tentar entrar na próxima movimentação, seja ela um pullback igual esse daqui, ou seja ela simplesmente uma rejeição novamente, como foi feito aqui. Olha só, uma rejeição, e aí você pode entrar em uma movimentação dessa, uma rejeição ou um pullback, mas espera ele sair de dentro dessa lateralização, beleza? A gente tem o mercado, cara, em um dia sobe, um dia cai. Se a gente puxar aqui ó, o gráfico diário, a gente vai ver que, cara, tudo na mesma. Um dia só a gente cai bastante, no outro dia a gente devolve tudo. Depois a gente cai bastante. Um dia só a gente devolve tudo. O mercado tá bem lateral e bem sem volume. Isso daqui é comum durante a formação de fundo do mercado, durante acumulações, né, ou distribuições também. No topo a gente tem essa movimentação também. Isso são fases mais complexas do ciclo, é mais difícil você operar, mas simplesmente espera sair de dentro dessa lateralização. Também não esquece o mercado, porque senão você pode dormir, acordar e o mercado ter se movimentado bastante, beleza? No gráfico diário a gente tem espaço no RSI tanto para subir quanto para cair. O RSI está em 50. Hoje a gente pode cair e a gente pode subir. Por isso que eu falo, o mercado ele pode ir para os dois lados dentro dessa consolidação. Então espera ele ir para um dos lados, beleza? Quando a gente olha para o Ether a mesma coisa. Se a gente olhar no gráfico diário, a gente vai ver que a gente tem o mesmo padrão, a mesma região de consolidação, onde o preço vai estar preso, né, dentro dessa região aqui. A gente tem uma grande lateralização aqui, então tem que esperar o mercado se movimentar. Ativos que estão mais claros são, por exemplo, Solana, que deu uma movimentada aí nos últimos dias, subiu bastante aí, né? Se a gente olhar, cara, para Solana bateu aqui, ó, nos $8 e até o momento subiu 77%. Isso daqui pode ser muito short squeeze, pode ser pump and dump, pode ser várias coisas. Uma coisa que eu sei é que esse tipo de movimentação que acontece assim repentina, eu não entro comprado nessas movimentações que acontecem assim de alta. Pô, a gente tá falando de que em uma semana Solana subiu 75%, sendo que o mercado não tem liquidez. Para mim, essas altas são insustentáveis. Se você der um zoom out, se você olhar para trás, você vai ver que tudo que sobe é simplesmente um topo mais baixo do que o topo anterior, pro ativo continuar caindo. Topo mais baixo do que o topo anterior, topo mais baixo que o topo anterior, topo mais baixo que o topo anterior. Tudo que o ativo fizer, ele está simplesmente subindo para fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. E tem pessoas que caem nesse FOMO, né? Fear of Missing Out. Tem pessoas que vão comprar nessas regiões e vão ficar presas dentro dessas regiões. Por exemplo, Solana, para mim, nesse momento aqui, a gente está com Solana batendo topo no gráfico de 4 horas, a gente está com RSI sobrecomprado, a gente vê que já teve uma movimentação aqui onde o volume diminuiu, a gente tem um volume menor do mercado, a gente tem uma região onde a história que o Kendo nos conta é que tem pressão vendedora. Olha só as sombras que estão sendo feito em Solana, por isso que Solana eu abri uma operação de short também nessa movimentação, porque eu acho que vai simplesmente fazer um topo mais baixo do que um topo anterior. Não vejo que essa alta seja sustentável, beleza? Quando a gente olha para Matic também, Matic tá na consolidação infinita aí desde julho, né? A gente tem aqui, ó, desde julho a gente está dentro dessa mesma região aqui, ó, essas linhas brancas traçadas, preso entre os 75 centavos ali e os 95 centavos. Abriu uma operação ontem comprada também em Matic, esperando que Matic volte para esse topo desse canal aqui, simplesmente para realizar uma venda aqui no topo desse canal também. Matic está dentro dessa lateralização, só que ela tem bastante volatilidade. Se a gente olhar, olha só, a gente está falando de 20% dentro dessa lateralização. Enquanto o BTC, cara, dentro dessa lateralização aqui, ó, do BTC, essa pequena,
a gente tem somente 2%. Se a gente for olhar ali para o topo do canal, aí sim a gente vai ter 20% mais ou menos, que é exatamente daqui até aqui, ó. Aí a gente tem, ó, 15% no BTC, beleza? Mas Matic, como a gente tá sem perder essa região aqui desde julho, tá tendo bastante defesa compradora nessa região aqui, me interessei por abrir. Tenho Matic na carteira, 1%, menos de 1% da minha carteira é exposto em Matic, mas é como que eu falei, depende de como que você vai olhar para o mercado. Se você for olhar com viés de investidor, cara, eu acho que é um momento para aporte. Não só acho, como eu estou aportando, eu estou montando carteira para 2024, 2025, fazendo os meus investimentos pensando lá na frente. E pensando como um trader, como um swing trade, por exemplo, que é pegar Matic, surfar durante alguns dias aí, quem sabe uma alta, olhar para Solana, talvez surfar uma baixa aí durante alguns dias também. Enfim, dá para você fazer operações dos dois lados da moeda, tanto no longo prazo quanto no curto prazo, beleza? E bom, isso daqui é dólar não é com vocês, isso daqui é simplesmente para mim, vendo como que estão as coisas aí no Brasil, beleza? Bom, espero que você tenha gostado da análise de hoje. Tentei englobar o longo prazo e o curto prazo também, tentando trazer um pouco mais de ferramentas para vocês, não só do longo prazo, como não só do curto prazo também. É o que eu sempre falo, cara. Cada profissional que você for, você tem que olhar para o mercado de uma maneira diferente. Olha só, tô shortando o Solana enquanto eu tô montando posição para o longo prazo, mas não faz sentido. Claro que faz sentido. O investidor tá montando posição para o longo prazo. O trader tá simplesmente shortando o ativo. Então depende, cara, depende como que você vai sentar na cadeira para você poder analisar o mercado. Eu vejo muita gente simplesmente seguindo aquilo que outra pessoa fala, só que sem saber qual que é o plano da outra pessoa. Pô, primeiro você precisa saber qual que é o plano, primeiro você precisa setar a expectativa, primeiro você precisa saber qual que é o time frame do gráfico que você tá olhando. Pô, tô falando de tradar o ativo no swing trade, eu tô olhando para gráfico de 4 horas. Não vou olhar para gráfico diário, não vou olhar para gráfico semanal, não vou olhar para gráfico de 5 minutos, porque gráfico de 5 minutos eu olho para day trading. Então depende, cara. Você tem que saber navegar no mercado. Tem vários tipos de profissionais que você pode ser dentro desse mercado, beleza? Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa seu like e amanhã eu tô de volta trazendo mais conteúdo para você, beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu e eu te vejo amanhã.